Sentidos de cultura. Assim, dentro do conceito geral de cultura, é possível falar de cultura e por isso se identifica um sentido específico segundo as quais a cultura é antropologicamente considerada. São quatro, a saber, o primeiro sentido apresenta aqueles elementos de cultura como a dos seres humanos, como a linguagem, todos os homens falam, embora se diversificam os idiomas ou línguas faladas. São aqueles hábitos de dormir, de comer e de ter uma atividade econômica, que se tornam comuns a toda a humanidade. No segundo sentido, encontra-se os elementos comuns a um grupo de sociedade, como o vestuário chamado ocidental, que é comum a franceses, a portugueses, ingleses. São diversas sociedades que têm o mesmo elemento cultural. Um exemplo é o uso do inglês por habitantes da Inglaterra, da Austrália, da África do Sul, dos Estados Unidos, que entre si, entretanto, tem valores culturais diferentes. O terceiro sentido é formado pelo conjunto de padrões de determinada sociedade, por exemplo, aqueles padrões culturais que caracterizam o comportamento da sociedade do Rio de Janeiro ou a peculiaridade que assinam os habitantes dos Estados Unidos. O quarto sentido de cultura refere-se a de modos especiais de comportamento de um segmento de sociedade mais complexa. Uma dada sociedade possui valores culturais comuns a todos os seus integrantes. Dentro, porém, dessa sociedade encontram-se elementos culturais, registros ou específicos de determinados grupos que integram. São certos costumes que dentro da... Bora, mano. Dentro da sociedade múltiplas do Rio de Janeiro, apresenta os habitantes de Copacabana, de uma favela ou de subsídio distante. A esse segmento culturais de uma sociedade complexa dá-se também o nome de subcultura. São esses sentidos que permitem verificar a diferenciação de cultura entre os diversos grupos humanos. Tal diferenciação resulta de processos internos ou externos, uns e outros, atuando de maneira diversa sobre o fenômeno cultural. Entre os processos internos, encontram-se as inovações trazidas em descobertas e invenções, que às vezes surgem em determinado grupo e depois se transmite a outro grupo que, raro, sofrendo modificações ao serem aceitas pela nova sociedade. O processo externo explica-se pela difusão e a transmigração de um elemento cultural de uma sociedade a outra. Grupos. De uma sociedade, não raro sofrendo modificações a serem aceitas pela nova sociedade. O processo externo explica-se pela difusão, é a transmissão de um elemento cultural de uma sociedade a outra. Em alguns casos, elementos culturais mantêm a mesma forma e função. Em outros, modificam ou mantêm apenas a forma e modificam a função. Aculturação. O termo aculturação é usado em antropologia para designar o contato entre duas ou mais culturas diferentes, bem como as transformações decorrentes em cada uma delas por força desse contato. Os antropólogos, especialmente Bernstein, constituem a aculturação como uma mudança de cultura que se inicia pela conjugação de dois ou mais sistemas culturais autônomos. Para eles, os sistemas culturais características próprias já estão por si mesmos em contínua transformação, e se dois ou mais se aproximam, surge estímulo tanto para maiores mudanças internas
de cada um como para outras recíproca no conjunto que se formou. Como indicadores dessas modificações do significado que assume, esses antropólogos apontam etapas como a transmissão intercultural e as adaptações reativas do ajustamento por assimilação ou fusão. Trato ainda de dois fatos sociológicos inerentes ao processo, o papel e a comunicação interculturais. Por papel pelo fato de jamais dominarem todos os aspectos da própria cultura, transmite apenas parte do indivíduo cultural. A comunicação intercultural seria o arcabouço da trama de papéis interculturais que provê linhas de comunicação e de transmissão entre as duas culturas. Modalidade. Várias outras se detêm no exame de diferentes modalidades de ação-reação no processo aculturativo. Em linhas gerais, são contemplados casos padrão como os que seguem. Na aceitação, com a maior ou menor cuidado e resistência, adota-se componente da cultura alheia, não necessariamente dominante. O tabaco, por exemplo, entrou na Europa a partir do contato com as culturas amerindias. Na adaptação, uma cultura se altera para incorporar o componente culturais, tomando-os de empréstimos a outros povos e de presença constante. Inevitável é o caso dos cultos dos aborígenes de ilhas do Pacífico. Muitos sobrevoados pelos aviões passam a integrá-lo em seus cultos, preparando-lhe rituais de aterrissagem, levando-se-lhe oferendas. No corte, os agentes de uma cultura aceitam uma parcela relativamente grande de componentes culturais alheios, o que leva ao surgimento de dois padrões coexistentes de comportamento usando alternativamente conforme a situação. O corte cultural é típico do Japão contemporâneo. Na oposição, as reações vão do desprezo ou hostilidade às influências estrangeiras até messianismo que se opõe ao novo, como a rebelião de Canudo e outros movimentos do século XIX no Brasil. Na fuga, uma cultura tenta ignorar a outra, isola-se ao ver ameaçada, seja estabelecendo costumes do passado, seja buscando refúgio geograficamente favorável, como seria o caso da cidade perdida de Machu Picchu, no Peru, ou a provável maneira de ocultar dos espanhóis importantes remanescentes da civilização incaica. Na destruição, os representantes de uma cultura se esforçam diferente ou indiretamente para exterminar aquela ou aquelas que lhe causam estorvo. Todas as culturas amerindias, por exemplo, foram destruídas total ou parcialmente após o contato com os europeus. Objeto da antropologia cultural. A antropologia cultural estuda o homem integrado em seu contexto social, psicológico, biológico, físico e teológico, apreciando seu comportamento, valores, hábito, língua e crença. O conceito-chave da antropologia cultural é a cultura mostrando a sua beleza, singeleza, simplicidade, complexidade, arquitetura relacional. A antropologia cultural é o espelho do homem refletido na sociedade. Ela apoia todo o sistema de valores, de comportamento, de atitude e expressões, reflete tudo isso numa expressão cultural distinta. Antropologia da religião. É o ramo da antropologia que é dedicada ao estudo das crenças religiosas do povo. A religião é a maior expressão da crença de um povo. A religião é uma das instituições sociais universais em todas as culturas. Toda sociedade conhecida pratica alguma forma da religião. A palavra religião vem do latim, quer dizer religar, dando a ideia de laço, aliança, pacto. Religião é a ligação do homem com Deus. Para a antropologia, a religião são todas as crenças e prática em forma de doutrina e rituais de uma religião. Etiologia.
Etiologia é a área de estudo relacionada com a apresentação do Evangelho e os modelos culturais relevantes na cultura receptora. Etiologia é a disciplina concernente desculturalização, separação da cultura, contextualização da teologia. Cada cristão aprende sua teologia no conjunto cultural e logo começa a ver seu comportamento como um comportamento cristão. Antropologia cultural e a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática e única fonte de confiança do cristão. A veracidade e a autoridade final da Bíblia sobrepõe a todas as outras ciências e argumentos. A única fonte fidedigna que temos sobre Deus e as coisas relacionadas a Ele é a Bíblia. A Bíblia é a revelação divina, possui inspiração divina e tem autoridade divina. Deus se revelou a si mesmo na Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Revelação divina é Deus comunicando a verdade para o homem. A inspiração divina, a influência divina que garante a transferência fiel daquela verdade revelada. A antropologia cultural confere ao estudante da Bíblia conceitos e ferramentas para compreender a cultura em que a Bíblia foi escrita e, consequentemente, entender melhor as passagens bíblicas. No campo da etiologia, a antropologia cultural ajuda-nos a estabelecer uma teologia verdadeira, intercultural e totalmente relevante à cultura local, fornecendo ferramenta para a contextualização de mensagem. Esse estudo da etiologia mostra que a Bíblia é sagrada e infalível, mas a transmissão da mensagem está atada à cultura. É preciso, então, distinguir o que é uma verdade bíblica absoluta e que é um aspecto cultural expresso na passagem bíblica. Cosmovisão e contextualização. Cosmovisão é a maneira pela qual as pessoas veem e percebem o mundo, a maneira pela qual elas entendem o mundo ao seu redor e percebem sua participação e localização neste mundo. É a compreensão pessoal da realidade ao redor do que elas são. Na cosmovisão, a animista, a visão é que a Terra é governada por espírito e devido a esta percepção no mundo, tudo é regulado por esta crença. Plantação, colheita, arquitetura de suas casas, os rituais, a religião, as festas, os modos de expulsar os maus espíritos. Na cosmovisão hindu, a vida não está num tempo linear começando com o nascimento e terminando com a morte, mas o tempo circular, aonde os indivíduos renascem centenas de milhares de vezes. Para eles, a morte é apenas um ponto de reiniciar o processo circular da vida, visto que irá nascer e começar outra vez. Na cosmovisão espírita, a reencarnação e contato com os mortos e espírito é algo natural. Na cosmovisão católica romana, Maria é a personagem principal do cristianismo e a que assume a memória cultural constante. Na cosmovisão humanística, o homem é o centro de todo saber e de todas as coisas. Na cosmovisão islâmica, ocorre uma substituição das ideias de cristianismo, onde Maomé é a autoridade máxima, o Corão é o livro de regra, fé e prática, e Deus o juiz impessoal que julgará sem dó alguma. Entender a cosmovisão é o ponto de partida para estabelecer uma ponte naquela cultura pessoal e naquela mentalidade formada. A verdade transcultural do Evangelho de Cristo, a cosmovisão de um povo reflete as suas suposições, valores, entendimento a respeito da vida e do mundo aonde eles vivem. Por isso é necessário participar da vida e da experiência de um povo com entendimento para entender essa cosmovisão. Daí a necessidade de uma contextualização, ou seja, a de apresentar a mensagem ajustável ao ponto de vista, contexto, estilo cultural e local. A comunicação transcultural vem, pois, a ser uma comunicação contextual, onde é necessário ter o conhecimento de antropologia cultural para entender a cultura e a cosmovisão de um povo.
Partindo do campo da antropologia, entramos no campo da teologia, que é o estudo de Deus. Sendo a Bíblia um documento histórico da revelação de Deus aos homens, teologia é a ideia, o pensamento, o conhecimento de que o homem tem acerca de Deus, e a religião é a prática. Nela, um homem expressa em atitudes, ações e hábitos o que esse conhecimento de Deus produz nele. Cada sistema cultural e religioso traça um caminho para o homem expressar sua crença e prática religiosa. Na etiologia, vemos que cada cristão aprende a sua teologia no conjunto cultural. A Bíblia é o mapa cultural e teológico do povo de Deus, e nela está contido o ensino de toda a teologia, padrões culturais e comportamentos aplicáveis ao povo de Deus. Ela é um manual teológico e antropológico, os adoradores do único Deus vivo e verdadeiro. Mitos e teorias da criação. Narrativa mitológica. O mito é uma narrativa tradicional com caráter explicativo e simbólico, profundamente relacionado com uma das culturas ou religião. O mito procura explicar os principais acontecimentos da vida, os fenômenos naturais, as origens do mundo e o homem por meio de deuses, semideuses e heróis. Todas elas são criaturas sobrenaturais. Pode-se dizer que o mito é uma primeira tentativa de explicar a realidade. A explicação mítica é contrária à explicação filosófica. A filosofia procura, através de discussões, reflexões e argumentos, saber explicar a realidade com razão e lógica, enquanto que o mito não explica racionalmente a realidade, procura interpretá-la a partir de lendas, de histórias sagradas, não tendo qualquer argumento para suportar sua interpretação. Ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem. Exemplo, cerimônias, danças, orações, sacrifício. O termo mito é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, considerada sem fundamento objetivo ou científico. É vista apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso, de diversas comunidades. No entanto, até acontecimentos históricos se podem transformar em mitos, se adquire uma determinada carga simbólica para uma dada cultura, uma dada cultura. Na maioria das vezes, o termo refere-se especialmente aos relatos das civilizações antigas que, organizado, constitui uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega e a mitologia romana. Todas as culturas têm os seus mitos, alguns dos quais são expressões particulares de arquétipos comuns de toda a humanidade. Por exemplo, os mitos sobre a criação do mundo repetem-se alguns temas, como o ovo cósmico ou o Deus assassinado, esquartejado, cujas partes vão formar tudo o que existe. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fada, lenda ou saga. Modelos de mitos cosmogônicos. Apesar de sua diversidade, concepções míticas de origem do mundo recorrem de modo geral a dois modelos básicos. Criação por um ser supremo. Estudiosos do século XIX pensavam que o tema da criação por um ser supremo era inerente a um estágio cultural avançado. Pesquisas posteriores, no entanto, observam essa crença entre povos primitivos da África, ilhas do norte, do Japão, América, Austrália Central e muitas outras partes do mundo. A natureza desse ser supremo, que frequentemente é acompanhado de algum outro hierarquicamente inferior, difere de cultura para cultura. A criação se realiza mediante o seu pensamento, sua palavra, como na Bíblia e no povo, e às vezes em certo sentido de emanação com seu calor e suor. Todos esses mitos, porém, possuem característica comum. O ser supremo é onisciente e todo-poderoso. O ato da criação é consciente, deliberado, planejado e livre, já que a divindade não fica vinculada à criação. A divindade desaparece até que se produza algum acontecimento
catastrófico. A criação é um paraíso que se desfaz por causa de um pecado. Nas concepções místicas sobre a criação por um ser supremo, não cabe, no entanto, falar de criação a partir do nada, no sentido filosófico e religioso da expressão. Supõe-se nela uma matéria geralmente oceano, algumas permite considerados como causa a partir do qual se realiza a criação. Criação por divisão de uma matéria primordial. Segundo o modelo de mito cosmogônico, corresponde àqueles que, mesmo apresentando certas similitude como anteriores, já que pode confundir-se com um Deus ou um ser supremo, são resultado de toda a ênfase na própria energia interna da matéria, em manifestação como caos amorfo, um ovo primevo ou um primeiro casal. O mito dos Dongos, povo da África Ocidental, narra que o ser divino criou originalmente um ovo em que havia dois gêmeos, um deles fugindo com parte da substância existente para produzi-lo criá-lo. Resultou imperfeito. Nesse tipo de mito, o ovo representa a antologia, macho-fêmea, a perfeita totalidade que se desfaz com a separação dos gêmeos. A maioria das ilhas da Oceania acreditava que de início o céu e a terra estavam extremamente ligados. Os seus filhos, oprimidos pela escuridão, cortaram os tendões que uniam, fazendo o céu afastar-se com que a luz entrou. Uma variação desses mitos seria a criação por desmembramento de um gigante que simboliza a matéria. A esse modelo deve corresponder o sacrifício de Purusha, narrando o Rigo Veda hindu. Na sua cabeça saiu o sol, de seus pés a terra, e a sua consciência a lua, e a sua respiração o vento. Cosmogonia germânica. 21. No início dos tempos, não existe nada além de Ginnungagap na areia, no mar, céu ou terra. Havia sido criado. Depois de muito tempo, um novo reino ao sul emanou. Um reino chamado de Muspelheim, feito de fogo, brasas ardente e calor abrasador. No norte, uma segunda religião, chama-se de Nift, surgiu e que consistia de ventos amargos, gelos e neve. Ginnungagap ficava entre esses dois reinos, e as águas dos 11 rios da fonte Ivjimi ali fluíram. No meio do vácuo, tudo era moderado, até um dia em que os elementos de fogo e gelo colidiram ao norte. A brisa fria de Nift começou a congelar o vácuo, enquanto que a parte meridional foi delegada pelo calor que emanava de Muspelheim. Tudo era desordem, mas das gotas dessa grande escal, a vida emergiu na forma de um gigante de gelo. Seu nome era Gigante do Gelo, são seus descendentes. Certa vez, enquanto um estava adormecido, o primeiro homem e a mulher nasceram do suor da sua axila esquerda, e suas pernas deram à luz um filho. Enquanto isso, o gelo em Ginnungagap continuava derretendo até que a vaca emergiu. Esta alimentou-se nas suas 4 tetas e se sustentou lambendo seu gelo. Quando Álmulo passou 3 noites sucessivas lambendo os blocos de gelo salgado. Outro ser apareceu, seu nome era Buri, seu filho Bor casou. Bestla, desta união surgiram viu os primeiros deuses. O filho de Bor sentiu um ódio tremendo pelo engendraram sua morte. Os 3 irmãos tornaram com um descomunal corpo do gigante o mundo de sua carne, fizeram a terra e os 2 ossos. O sangue. Isso aqui é lenda, né? 2 troncos de árvores caídos,
Só lenda isso aqui, só mito. Gênese grega. Os gregos conheciam diversas lendas sobre a origem do mundo. Homero considerava Titã, Oceano, a origem dos outros deuses. A doutrina órfica, ao julgar por testemunho tardios, mencionava Nix como o princípio de todas as coisas. Para Hesíodo, tudo havia começado com caos. Sustentava que Zeus, Crono, todas as forças que haviam atuado no momento da criação, todavia, em qualquer das versões conhecidas, eram divinas para os gregos. A cosmogonia de Hesíodo é diante de toda uma das no princípio existia apenas caos. Toda existência. Essas poderosas divindades primitivas começaram a existir e a aprender, aparentemente a partir de simples desborotamento sem a ajuda de qualquer união sexual. Originaram-se posteriormente os deuses, propriamente dito, através dos mais os mais belos dentre os deuses imortais representam o impulso amoroso que representava o início da criação como um processo de procriação. Os deuses teriam sido os elementos naturais que formam